E você, vai fazer o Exame Nacional de Ensino Médio? Se a resposta for sim, fique atento que o UOL foi conversar com duas professoras que deram dicas muito importantes que vão ajudar na hora da prova. Agora o Enem será realizado em 2 finais de semana diferentes. A primeira prova acontece neste domingo, dia 5 de novembro, e a segunda no domingo seguinte, dia 12 de novembro. Além de estudar para os conteúdos das disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, os participantes da primeira fase do Enem precisam estar atualizados sobre assuntos variados para a prova de redação que acontece nesse domingo. Olá pessoal, eu sou a Adriana, professora de Português e Redação, e vamos conversar um pouco então sobre a redação do Enem. O Enem se aproxima e os alunos ficam bastante ansiosos nesses dias que antecedem. Então é importante que eles se tranquilizem, porque o nervosismo não vai levá-los a lugar nenhum. O importante é no momento em que eles tiverem o contato com a prova e que for o momento em que eles vão começar a produzir o texto, que eles leiam com bastante atenção a proposta, para entender o que querem que eles respondam. Então, uma leitura atenta aos textos de apoio. A partir desse momento em que ele consegue entender o que ele precisa produzir, ele deverá construir a sua introdução, dando uma opinião. Essa opinião nada mais é do que a tese, o que ele pensa a respeito do tema. E por que ele pensa assim? Seriam 2 argumentos que ele iria utilizar para os parágrafos de desenvolvimento. É importante que cada parágrafo, e eu aconselho o aluno a produzir 2 parágrafos no desenvolvimento, em que em cada parágrafo ele aborde um dos aspectos. E esses aspectos devem ser bem explicados, bem desenvolvidos, em que ele busque dados científicos para comprovar, que ele busque citações diretas ou indiretas, de preferência indiretas, porque demonstra a capacidade dele de entender aquilo que o escritor, o economista, enfim, o filósofo quis dizer com aquela citação. E também ele pode buscar alusão histórica, alusão a fatos históricos que aconteceram na história do país ou de outros países, fazer uma comparação com outros países também. Então tem várias formas de construir os parágrafos de desenvolvimento a partir dos argumentos que ele se propõe. E depois do texto pronto, introdução, desenvolvimento e aí ele parte para a conclusão. Essa conclusão ela vale 200 pontos. Uma conclusão que sugere uma solução para o problema que ele discutiu no decorrer do texto todo. E essa solução, ela precisa ser viável, possível de ser realizada, que respeite sim os direitos humanos, que respeite uma hierarquia, que se ele for colocar cabe ao governo, ele não coloque cabe ao governo, porque fica muito generalizado. É necessário que ele mencione o órgão, a instituição que seria de responsabilidade para realizar essa solução. E que essa hierarquia venha, primeiro, o órgão governamental, se for, por exemplo, MEC, que depois do MEC que se coloque escolas, aí alunos, professores, pais, comunidade, então não que não sejam importantes, mas que é necessário ter essa ordem. Que se for órgão do governo também, poder legislativo, executivo, então que seja nessa linha. Tem que ser bem explicada, bem detalhada, bem escrita, bem fluente, assim como o texto como um todo. Além disso, é importante no texto, porque o Enem exige esse texto dissertativo argumentativo. Ele precisa da tese. Se não tiver a tese lá na introdução, descaracteriza o texto dissertativo argumentativo. Então é importante a atenção nisso, e essa tese ela permeia o texto como um todo, desde o início até o fim. Ele tem que ir provando a cada parágrafo que ele constrói aquilo que ele se propôs na introdução. Também, e bem importante, que vale 200 pontos, essa é a 4ª competência, é o uso adequado dos mecanismos de ligação entre as frases e os parágrafos. As conjunções que são as palavras que vão fazer a relação com a frase anterior, se ele quer dar uma ideia de
oposição, de causa, de consequência, de concessão. Então é a partir da bem colocação dos elementos de coesão que vai ajudar a garantir esse texto como um texto bem escrito e bem fluente. Então é preciso estar atento a isso. A questão da repetição das palavras também é importante cuidar. Para isso existem os sinônimos, para isso existem os pronomes e tantos outros recursos que são possíveis de serem utilizados quando se constrói um texto. Então é bem importante isso. Outra coisa, é importante o aluno ficar atento às regras de colocação dos pronomes. Se ele vem antes do verbo, é porque tem uma palavra atrativa, um advérbio, uma palavra negativa. Então, há algumas regrinhas bem importantes para garantir a boa escrita. Outra coisa é a concordância verbal e nominal, a concordância do sujeito com o verbo, principalmente se o sujeito vem depois do verbo, então é preciso ficar atento a isso. A questão da regência, o uso da preposição antes do pronome relativo é bem importante, então ele tem que ficar atento ao que tem na frase onde está esse pronome. Se há um verbo que necessita da preposição, essa preposição deve aparecer na sua frase. Questões de pontuação são importantíssimas. Um texto que não tem ponto no meio de um parágrafo não é um bom texto. Chega ao final e é confuso. Então eu sempre oriento que os alunos coloquem de 2 a 3 pontos dentro do parágrafo e que pontuem adequadamente as frases. Se vão construir uma frase que tenha uma palavra que não domine totalmente o sentido, é melhor não usar. É bom colocar palavras mais simples, não simplórias, simples, que ele domine, e não palavras muito rebuscadas que por vezes não vai garantir a coerência desse texto como um todo. Então é bem importante essas questões. A acentuação também, as regras de acentuação que mudaram com o acordo ortográfico, então elas vão ser bastante cobradas, penso eu. Então é importante a atenção nesse sentido. Com relação ao título, a colocação de título, o Enem não exige título. Título do Enem, se você colocar, não vale ponto. Se você não colocar, não perde ponto, não perde nada. É livre. Se o aluno desejar deixar sem título, não há problemas. Quanto aos temas, então, da redação do Enem, sempre durante o ano há muita especulação sobre isso. Qual será o tema desse ano? E os cursinhos, os sites, os professores sempre apostam em alguns temas. Então, se fizermos uma pesquisa, encontraremos mais de 50. Isso eu já fiz e repassei aos meus alunos, mas é muito amplo. Então, ficamos com aqueles que estão mais na mídia, que aconteceram no ano anterior e acredito que até nos primeiros meses deste ano, porque a prova do Enem ela fica pronta bem antes. Então, não é um tema que está na mídia essa semana passada, o mês passado, que vai aparecer como tema. Mas aposta-se muito na questão da mobilidade urbana e qualidade de vida. É um tema que já foi mencionado nos anos anteriores e não apareceu. Na verdade, o Enem ele não costuma repetir os seus temas sempre têm um cunho social, não são repetidos. Se isso acontece, é com um enfoque totalmente diferente. Então, além da mobilidade e qualidade de vida, teríamos o cyberbullying e o bullying, que é uma violência muito presente e principalmente nas redes sociais, que hoje as pessoas usam muito. Já falando em redes sociais, temos a questão da tecnologia e as relações pessoais, né? O uso demasiado da tecnologia acaba afetando as relações entre as pessoas próximas, a questão da exposição nas redes sociais também. A acessibilidade eu acho um tema muito importante, não caiu ainda, não foi cobrado, mas acredito que esteja em um dos principais, principalmente no que se refere aos indivíduos com necessidades especiais, em que as universidades ou espaços públicos têm que se adaptar para recebê-los. Eles têm a sua necessidade e precisam que o espaço os acolha. Mas não só nesse sentido, porque a acessibilidade diz respeito também a uma mulher grávida, a
a um obeso, a se sentir confortável em uma poltrona de uma sala de espera ou conseguir sentar adequadamente em um ônibus. Então a acessibilidade ela diz respeito a tudo isso. Em uma criança que tenha necessidades e precisa dominar o código das libras, precisa dominar, ele precisa ter alguém à sua disposição para auxiliá-lo. Então a acessibilidade é importante. E aí junto entra a questão da inclusão, a inclusão do outro, o respeito ao outro, o respeito à diversidade, e entra a homofobia. Não foi pedido também, né? A escolha da pessoa, o sentir-se da pessoa é importante também, entra na questão do acolher o outro. Além desses temas, teríamos, e sempre na moda, eu digo que é temas da moda, os temas relacionados ao meio ambiente, a questão da crise hídrica, né, e os impactos sociais dessa crise, desastres ambientais, sustentabilidade, novas formas de gerar energia. Então esses temas que se referem ao meio ambiente são temas também presentes e acredito que possam também aparecer. Além disso, temos o novo conceito de família, né? A família tradicional, que continua sendo, mas tem outros modelos de família que devem ser respeitados. Então, o aluno tem que abordar o tema sempre a partir do preconceito que existe e se posicionar a favor dessas discussões polêmicas. Ele não vai falar sobre a homofobia e vai dizer que isso não existe, que não deve acontecer, que tem que exterminar as pessoas que têm essa tendência. Então aí é uma tendência a ele ter o seu texto zerado. Então a partir do respeito ao outro. Por quê? Porque se diz que você deve construir uma conclusão de um texto que respeite os direitos humanos, então é direito da pessoa determinadas coisas. São direitos. Os idosos também, o envelhecimento da população e as políticas públicas para garantir uma qualidade de vida para esses cidadãos. E, enfim, igualdade de gênero também, não menos importante. Acredito que seriam esses os temas que têm sido bastante falados e que possam aparecer. A adoção também, a adoção por casais homoafetivos, a questão da liberação das drogas, que foi um tema que apareceu nas últimas listas. Então tem muitos temas, muita informação, muita leitura, não depende só do aluno conhecer todas as técnicas para construir o seu texto dissertativo argumentativo se ele não tiver informações sobre o assunto. É um conjunto, as técnicas e a informação que ele adquiriu ao longo dos 3 anos de ensino médio e ao longo de toda a vida, como um aluno leitor e não só leitor, porque uma vez se dizia o aluno que lê, escreve. Não, o aluno que lê e que pratica consegue escrever um bom texto. É a partir da prática que ele aprimora a sua escrita. Além de manter a calma no exame, é importante cuidar da alimentação. O ideal é sempre ter uma boa alimentação, todos os dias da nossa vida. Mas em prol, né, desses dias de prova, em especial agora o Enem, a gente precisa manter o cérebro mais ativo. E o que a gente indica, assim, a utilização e a ingestão de muitas frutas, né, principalmente kiwi, morango, maçã, pêssego, que são fontes de cetina, que vão então fazer com que o cérebro aumente mais a memória, contribua com a memória, né? Frutas vermelhas também são ricos em flavonoides e também protegem os déficits de memória. Então a gente tem que ter esse cuidado com alguns alimentos que são primordiais para o nosso cérebro e também para a nossa memória. Ovos, lecitina de soja, são alimentos também fundamentais, né, para essa galera que vai fazer o Enem. Então, claro que no dia da prova a gente tem que ter um cuidado nos dias que antecedem a prova, e não se alimentar com alimentos muito pesados, muito calóricos, muito gordurosos, né? Porque isso pode pesar o estômago e te dar
sonolência, fraqueza. Então o ideal é se alimentar de forma bem saudável com alimentos leves. O que são esses alimentos leves? Todas as frutas, cuidar a quantidade dos demais nutrientes, né? Carboidrato, proteína, lipídio. Então ter uma qualidade nessa dieta, né? No dia da prova, o ideal é também fazer a refeição em casa, não fazer em restaurantes, saber a procedência daquele alimento, o que vai ser comido naquele dia, né? Então, eu também digo, a comida da mãe de preferência, né, ou a comida do lar, tá? Que tu sabe da procedência daquele alimento. No momento da prova, a gente indica sempre levar uns biscoitos salgados, água e sal, ou um creme cracker, né? Se for de gosto da pessoa, uma barrinha de cereal, junto disso uns 500 ml de água filtrada. Então é fundamental, né, para a oxigenação do cérebro, para ficar mais alerta, então, para fazer a prova. No dia antes da prova e prova, eliminar os alimentos muito calóricos e os ricos em gorduras. Porque é isso que vai dar aquele atraso, aquela sonolência, aquele peso no estômago, né, a má digestão que a gente diz. Essa quantidade de alimento que a gente já disse é o suficiente para aquele momento ali de prova. Às vezes nem dá tempo muito, né, de fazer essa refeição, porque tu tá tão atuante naquela prova que tu esquece de se alimentar, mas tomar aquele líquido que tu levaste da água é fundamental. E a alimentação é primordial para o ser humano. Não existe uma pessoa que vai desenvolver bem suas funções do dia sem a alimentação, sem a energia do carboidrato, sem a proteína, né? Sem o lipídio, sim, a gordura, mas a gente precisa de pouca quantidade, mas precisa para nos manter. Então a gente precisa comer de tudo na quantidade certa. Dentro da ciência da nutrição, a gente trabalha com as leis da alimentação, que são quantidade, qualidade, harmonia e adequação. É isso que a gente precisa trabalhar com os alimentos, né? E eu também preciso desenvolver comigo, me conhecer. Conhecimento alimentar. Quando eu estou com fome e quando eu estou saciado. Então, muitas vezes tá nervoso por causa de uma prova, acaba comendo um monte, isso vai fazer com que tu não tenha um bom desempenho, porque tu comeu a mais do que tu aporta, né? Do que tu precisa. Então a tua ingesta tem que ser compatível pelo teu físico, pela quantidade que tu precisa, né? Então eu desejo a todos os alunos que vão realizar a prova do Enem neste final de semana, que consigam realizar um excelente texto, que consigam produzir um texto dissertativo argumentativo adequado, muito bem escrito e que tenha a nota máxima, que é o desejo de todos eles. Boa prova! Ao todo, foram impressas 14 milhões de provas para o Enem 2017, que contará com 200 mil aplicadores e mobilizará mais de 600 mil pessoas. Uma boa prova!